Todos os anos, no quarto domingo da Páscoa, temos a figura do bom pastor. Lemos um trecho do capítulo 10 do Evangelho de São João. É importante que entendamos que essa figura do bom pastor não é criação de São João. Ela já está expressa em várias passagens no Antigo Testamento, sobretudo no profeta Ezequiel, quando ele fala aos exilados da Babilônia, lembrando que a liderança do povo de Israel não soube cumprir fielmente o seu papel, e que Deus iria dar verdadeiros profetas e pastores ao seu povo. Jesus utiliza a imagem do bom pastor. Aliás, precisamos ter atenção a alguns detalhes do texto, para que entendamos quem de fato ele é e quem precisamos nós ser. Primeiro, Jesus no texto diz: eu sou o bom pastor. Eu sou ego eimi em grego, que é o equivalente ao termo Yahvé, lá em hebraico. Quando se traduziu esse tetragrama sagrado do hebraico para o grego, não se sabia como traduzir. Os tradutores traduziram por ego eimi, que em português significa eu sou. Portanto, quando Jesus diz eu sou, equivale a dizer: Deus está aqui. Eu sou o Deus que se revelou aos antepassados de vocês. Eu sou Yahvé. Yahvé veio até vocês. O texto, portanto, quer dizer que Deus é o verdadeiro pastor. Só que é interessante no texto que a palavra bom em grego, ágatos, não é usada. A palavra usada é kalos. Kalos significa belo, bonito. E a gente muitas vezes não percebe a diferença. Mas existe uma diferença fundamental. Uma coisa boa é algo que tem as qualidades que deve ter segundo a sua natureza. Exemplo muito simples: o microfone que eu estou usando para me dirigir a vocês. Eu digo, esse microfone é bom. Significa que ele funciona, ele cumpre a finalidade para a qual ele foi construído. Mas se esse microfone tem qualidades especiais, que brilham de uma maneira única, eu vou dizer, esse é um belo microfone. Ele não apenas cumpre a sua função, ele tem características que estão acima daquilo que é comum. Por isso no texto São João coloca: Jesus é o belo pastor. Porque o bom pastor cumpre a sua finalidade, mas aquele que é o belo pastor faz com que a perfeição nele brilhe de tal modo que o torne modelo para os demais pastores. Portanto, o texto quer dizer que Jesus é o grande modelo de pastor, para não dizermos o único e verdadeiro. E esse pastor se distingue do que o texto chama de mercenário. A única coisa que distingue o verdadeiro e belo pastor de um mercenário é que o pastor verdadeiro, o pastor autêntico, o pastor modelo, que no caso é Cristo, ele dá a vida para defender as ovelhas.
vê o lobo chegar e não foge, fica protegendo aquelas ovelhas que lhe são tão caras e amadas. O mercenário não se importa. O mercenário, diante do lobo, isto é, diante da ameaça às ovelhas, ele foge, deixa que o lobo destrua. Por isso Jesus no texto diz assim, que as suas ovelhas conhecem a Ele, e Ele conhece as suas ovelhas. E é interessante observarmos que Ele equipara esse conhecimento com o que Ele tem com o Pai. Aliás, o verbo utilizado no texto em grego, que em português a gente não consegue entender, gignosko, ele tem um significado não apenas de conhecer, mas ele significa também a relação íntima entre um casal, a relação sexual, a relação de comunhão plena e verdadeira. Vocês estão lembrados no Evangelho de São Lucas, quando Deus, por meio do anjo Gabriel, anuncia a encarnação de Jesus a Maria? Quando ele diz, você vai ser mãe, você vai ficar grávida, o que Maria responde? Como é que eu posso ser mãe, se eu não conheço homem algum? Todo mundo entende que o conheço ali significa se eu não tenho relação íntima com homem algum. Aquele verbo lá no texto é o mesmo verbo utilizado aqui agora. Portanto, significa que há uma comunhão tão íntima e profunda entre Cristo, bom e único pastor, e nós, membros do seu rebanho, uma comunhão tão íntima como a comunhão mais profunda entre um esposo e uma esposa que se amam de verdade. Isto é, um conhecimento único, pleno e verdadeiro. E Jesus diz, é assim que eu me relaciono com o Pai. Do jeito que eu me relaciono com o Pai, do jeito que eu tenho comunhão plena com o Pai, eu tenho comunhão plena com cada uma das minhas ovelhas. Esse é o nosso Deus, o bom, belo e único pastor, o modelo verdadeiro, ao qual nós precisamos seguir como ovelhas fiéis, que querem ter vida e vida plena em seu nome. Vamos então pedir a Ele, que não pensa duas vezes em morrer por nós, para que nós mantenhamos a nossa vida, que Ele nunca permita que a nossa comunhão com Ele seja ferida, e que nós sejamos fiéis e boas ovelhas, seguindo o bom, belo e único pastor, e transformando esse mundo numa única e grande família também, porque como diz Jesus, Ele tem outras ovelhas que não fazem parte do povo de Israel. Elas também precisam ser conduzidas, e vai haver, queiramos ou não, um só rebanho e um só pastor. Colaboremos para que isso aconteça o quanto antes, e não dividindo ou provocando cisões dentro desse rebanho maravilhoso, pelo qual o próprio Deus entregou a sua vida na cruz, ressuscitou e garantiu vida plena a todos nós também. Cientes desse amor que nos faz comungar com o Deus da vida, vamos em pé, por favor, ficar, e nele, que em Cristo Jesus se revelou, professar nossa fé.